Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um SinaCast, dentro da nossa parceria com o projeto Correio Escola, e hoje vamos discutir um pouco sobre os impactos do assassinato do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ocorrido recentemente. E para ajudar a esclarecer os impactos desse assassinato, temos o professor Daniel Simões de Geografia, aqui da oficina, e também o professor Dario. Então, professor Simões. Olá, gente, tudo bem? Bom, a morte de Osama Bin Laden foi, sem dúvida, um fato bastante marcante na nossa política contemporânea. Há algumas expectativas a respeito do que pode vir a ser acontecer, ou do que pode vir a acontecer, do que pode se esperar a partir da morte desta pessoa que, acima de tudo, simbolizou o maior ícone do terrorismo internacional. Uma primeira aposta, um primeiro resultado direto do que foi esta ação que levou à morte do terrorista já está começando a ser apontado por muitos analistas, e ele diz respeito diretamente à política externa do governo Obama e à vitória eleitoral provável que pode ser colhida deste ato, né, da captura de Bin Laden. Obama vinha num momento de dificuldades, não vinha com uma popularidade em alta, teve muitas dificuldades para cumprir a sua principal promessa de campanha, que foi a reforma do sistema de saúde. Teve que aceitar uma reforma muito aquém do seu plano inicial. Então, este acontecimento ele vem num momento extremamente propício. Os institutos de pesquisa, inclusive, já começam a levantar aí um pouco dos impactos, né, de como a sociedade americana respondeu a esta ação positivamente, e a popularidade do Obama já começa a aparecer em rápido crescimento. Ele se livra do estigma de ser um político fraco em questões internacionais. Principalmente o que o McCain batia muito durante a campanha, mesmo a Hillary, que depois, para dar credibilidade ao governo, acabou virando secretário de Estado. Mas havia um questionamento constante do quanto o Obama seria um presidente americano mesmo. Até 15 dias antes, acho que, da captura do Osama Bin Laden, tem lá o episódio da certidão de nascimento, que já tinha aparecido nas primárias, apareceu na campanha e voltou. Mas a dificuldade é lidar com um Congresso que tem uma maioria apertada no Senado, de democratas, né? E uma minoria na Câmara. Mostrando que as eleições do meio de mandato reservaram uma desaprovação a ele. E agora ele se equipara, de algum jeito, aos republicanos, no sentido de violência, e levando em conta também a questão que tudo isso começa no governo Bush, né? Sim. No governo Bush, quer dizer que, se você for analisar bem, dos presidentes americanos, aqueles que apoiam a truculência, na realidade, é sempre o Partido Republicano. O Partido Republicano se preocupa muito com a questão armamentista, se preocupa muito com o domínio mundial, né? Principalmente depois que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. Né? Ou seja, se transformou numa unipotência, né? E aí, na realidade, os Estados Unidos, depois que ele venceu a Guerra Fria, ele se transformou, como todo mundo fala, na polícia do mundo. Né? Ou seja, os Estados Unidos têm que resolver todos os problemas existentes no mundo, né? E isso começou a ser liderado, inclusive, pelo presidente Bush. Né? Então, a gente leva em conta, por exemplo, como o Simões falou muito bem, o Célio também comentou, hoje, por exemplo, o Osama Bin Laden ele não tem repercussão mais nenhuma em relação ao maior grupo terrorista global do mundo, que é a Al-Qaeda. Ou seja, a Al-Qaeda, como é ventilado aí, né, na mídia, ela tem mais de 30 ou 40 países e subgrupos que se comandam. Ou seja, a Al-Qaeda hoje, ela não tem um comando central como poderia ter tido há 10 anos atrás. E se você observar muito bem, por exemplo, se você pegar essa geração, principalmente a geração do cursinho agora, os nossos alunos, quando você fala da morte de Osama Bin Laden, e fala da morte de uma formiga, de um cachorro que foi assassinado, para ele tanto faz. Porque ele não viveu esse momento, e o Osama Bin Laden hoje, então, você vê, por exemplo, mexeu alguma coisa na bolsa? O mundo sentiu, assim, economicamente, a morte do Bin Laden? Um pouco significativo. Não tem tanta significativo, por quê? Porque ele também não mandava mais na Al-Qaeda. Né? É bem simbólico. Então, por exemplo, quando você fala Osama Bin Laden, imediatamente você lembra do quê? De terrorismo. Né? Uma coisa, por exemplo, que o presidente Bush colocou na cabeça do mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, que islâmico é sinônimo de terrorista.
Ele confundiu religião islâmica com fundamentalista. Aliás, ele nem sabe o que é isso, né? Ele faz confusão. Eu acho que é simbólico, no caso, para dizer, olha, o Obama luta contra o terrorismo com a mesma força e vigor que qualquer líder republicano. A luta do bem contra o mal, né? Mas também acho que pode servir para os Estados Unidos reposicionarem sua política externa, parando com essa história de fla-flu, né? Bem contra o mal. Sim. Por isso a expectativa do discurso agora do Obama se vai. Agora, a questão é a situação daqueles países que têm intervenção, né? Sim. O Afeganistão, por exemplo, o professor Simões estava comentando sobre a questão exatamente, nós estávamos comentando que a guerra contra o terror foi muito mais um fator de instabilidade do que de estabilização. Né? Sim. Você tinha uma situação anterior à entrada dos americanos recentemente no Afeganistão. E teria que dar uma resposta ao Congresso americano, à população americana, né? Então, pelos ataques às Torres Gêmeas. Foi a primeira vez que os Estados Unidos recebeu ataque no seu próprio... Você pega toda a história dos Estados Unidos, ele nunca teve conflito interno. Perfeitamente. Mas o que se viu, então, é que com a chegada dos americanos, os cultivos de ópio, por exemplo, que o Talibã havia proibido e praticamente banido, e, inclusive em parceria com alguns programas da ONU, tinha sido praticamente banido do Afeganistão e foi retomado. Hoje o país se tornou novamente o grande produtor de opiáceas, né, do mundo. Claro que não justifica a produção de droga, mas se você for ver em termos de Afeganistão, o que você pode esperar em termos de economia? O que produz o Afeganistão? É um relevo terrível, né? Montanhoso. Uma série de características. Né? É terrível, é um clima árido, seco, na época do inverno é um inferno, né? Vamos dizer assim, né? 6 meses de inverno, 6 meses de inferno. Agora eu gostaria de fazer um comentário em cima de uma coisa que vocês levantaram. De fato, a política externa mostra as suas garras e as suas similaridades com a política do Bush, né? Até curiosamente, foi um elemento de política externa muito criticado na campanha do Obama, que agora se tornou sua maior vitória política. Agora, eu não sei, talvez haja uma sutil diferença, porque nós vimos nas ações dos republicanos uma parafernália de guerra, realmente um tipo de atitude agressiva e de invasão deliberada. Me parece, pelo menos por essa captura do Obama, que os democratas têm mais um viés da inteligência, capturarem ataques pontuais, minimizando a extensão do dano. Minimizando a propaganda, né? Assim, pelo menos foi a impressão inicial, né, com essa caçada ao Obama. Não sei se vocês são de acordo. Eu acho que tem forças especiais, mas acho que a época também é diferente, né? Porque era preciso dar resposta ao ataque, aí vai lá uma invasão maciça e tente tirar o Saddam do poder, vai uma invasão maciça. E sem contar que os americanos têm a mania de criar inimigos para ele combater no futuro. Você vê, por exemplo, quem colocou Saddam Hussein no governo do Iraque? Os Estados Unidos para combater o Irã. Até então, por causa do quê? Por causa da Revolução Iraniana. Né? Os ayatollahs tomaram conta do Irã, não é isso? Mas na guerra Irã-Iraque acaba ajudando os dois lados para ninguém dominar o... Sim, no tempo do Shah Reza Pahlavi, os americanos apoiavam o Shah. Lembra disso? Depois que o Shah teve que se refugiar nos Estados Unidos, acabou morrendo de câncer lá, né? O que aconteceu? A Revolução Iraniana, né, toma conta do Irã, em 79, se eu não me engano, né, inclusive concomitante com a invasão do Afeganistão pelos soviéticos, né? E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos colocam o Saddam Hussein, que é sunita, isso é bastante interessante, e a grande maioria do Iraque e do Irã são xiitas, e além dos curdos que lutam pelo território ao norte. Né? Mas acredito que o Obama pretenda mudar um pouco o perfil da política externa sem comprometer a imagem de perseguição aos inimigos dos Estados Unidos. Sim, os infiéis. Porque de algum jeito se polarizou tanto na campanha do Bush, mesmo a reeleição em 2004, que ficou, olha, quem não é a meu favor é contra os Estados Unidos e a favor de terroristas. Um absurdo. O Obama agora, pegando o Osama Bin Laden, tem como dizer, olha, eu sou a favor dos Estados Unidos, peguei o ícone do terrorismo, coisa que o meu antecessor não conseguiu, e nem por isso preciso fazer uma política externa. Aí eu concordo com o senhor, uma política externa fundada no desembarque baseado nisso, né? e soldados.
mas a gente tem uma situação de instabilidade nos países islâmicos. Isso é uma questão importante. Também vai comentar um pouquinho. A gente tem que analisar também, historicamente, os Estados Unidos sempre foi um país que ele tem necessidade de ter um inimigo para justificar, desculpa ser bastante crítico, mas eu tenho que enxergar desse jeito. Os Estados Unidos têm necessidade de ter um inimigo para justificar a produção bélica. E também até como instrumento de coesão social, né? O americano gosta disso, ele apoia isso. Né? O americano gosta de gente que tem, por exemplo, você vota muito em artista. Eles têm esse perfil de querer colocar grandes figuras no governo, principalmente se for voltado para o... Porque aí tem o caráter da presidência deles, né? Que é um caráter diferente do nosso. Como o regime lá é federativo de verdade, e os estados têm autonomia na maior parte dos assuntos, o cargo de presidente nasceu para representar o país no exterior e para ser chefe das Forças Armadas. Né? O Washington é o primeiro presidente, porque foi o grande general da Guerra de Independência. Então, todo debate eleitoral deles, independente da situação, tem mesmo inimigo. Então, o inimigo já foi o México, o inimigo já foi os índios. Os índios. Os índios inicialmente acabaram com os índios, né? E aí os presidentes que não se aproveitam disso ou não exploram tanto isso são os presidentes de mandato único. O caso do Carter, Clinton. Isso. Não, Clinton teve dois. Mas aí no caso do Clinton tem a questão também de ter se intrometido para valer entre israelenses e palestinos, promovido lá uma paz que foi efêmera, mas... Você tem também que analisar o seguinte, né? Também tem que analisar o outro lado do governo americano, né? Vai mais uma crítica aí, né? Desse jeito aqui vai ser complicado, só critico os americanos. Olha só, você tem que ver também o seguinte, se de um lado existe uma política de se combater o terrorismo, do outro lado ele apoia Israel, os sionistas praticamente dentro do Oriente Médio, que o único motivo de Israel existir foi porque os Estados Unidos fez pressão na ONU em 48 para criar o Estado de Israel. Porque o que é Israel? Israel é uma porta de entrada dos Estados Unidos do Oriente Médio. Né? Os outros, porque o Israel é aliado dos Estados Unidos mesmo. Os outros são nominais. Tá? Pelo menos é isso que eu acho. E tem uma coisa, o que os israelenses fazem com os palestinos? O que Hitler fazia com os israelenses. Se você pegar guardado as devidas proporções, a questão da água, a questão da água do Jordão, os campos de refugiados, não é câmara de gás, mas sabe, porque hoje a mídia é muito forte, hoje você enxerga muito isso. Mas se você for ver, por exemplo, a restrição à água, sem contar que o palestino, outro dia saiu uma reportagem aqui na Folha, que tem, por exemplo, 3, 4 filhos a mais. O índice de fecundidade entre os palestinos é assustador, né? E tem aquele problema. Enquanto ele apoia isso, você vê, olha, por exemplo, no norte da África. Quando você pega lá, por exemplo, o Egito, você pega, por exemplo, a Líbia, você pega, por exemplo, os Jasmins, é Tunísia, né? Não, é Tunísia. Tunísia, onde começaram as revoluções. Hoje a Síria enfrenta isso. Você viu a morte de 850 pessoas na Síria? O governo americano está protestando contra isso. O que acontece? O próprio governo americano, enquanto eles fornecem para a Europa, para o próprio Estados Unidos, petróleo, pode colocar quem quiser lá como ditador. Agora, o que aconteceu? Começou-se um movimento, por intermédio das redes sociais, por intermédio do Facebook, foi feito um movimento muito grande que hoje o jovem não quer mais estar enfiado, né, com os olhos só para o Alcorão. O Alcorão já não faz mais tanta, vamos dizer assim, não tem tanta força assim perante o jovem. O jovem hoje, principalmente o líbio, o egípcio, o tunisiano, é isso? Ele se volta muito para as ideias ocidentais. Você viu a porcentagem de jovens que existe lá? É em torno de 60% tem menos de 25 anos de idade. Aí também eles operam na mesma frequência dos Estados Unidos, ou seja, criam um inimigo externo, no caso o Ocidente, para fazer disso um cavalo de batalha. Mas acho que também seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o Paquistão, onde o Osama foi feito. Sim, eu acho que essa questão que você levanta é muito importante. Bastante interessante. Porque você também colocou essa questão do maniqueísmo produzido pelos Estados Unidos. Né? Nós, o bem, estamos contra o mal. E em nome de combater o mal,
qualquer tipo de violação vale, né? Por exemplo, várias autoridades já admitiram o uso de tortura, por exemplo, como um método válido. Porque parece afinal, que em Guantánamo eles tinham, acho que eles torturaram um cara lá. Estão dizendo que não fosse a tortura, não pegariam. E de repente você vê uma operação num país que teoricamente é o país aliado. Nominalmente, completamente a revelia do comando militar do país, né? E já se encontrava 500 metros de um posto militar. Mas isso cria uma relação de atrito dos Estados Unidos com abre um precedente, a cúpula, então lá, né, fazem uma operação que o governo não tem conhecimento. Pois é, como Paquistão não sabia se não houvesse no seu território, quer dizer, pelo menos oficialmente o governo avisou, falou isso. Isso já começam os desdobramentos. Ontem a Índia anunciou a intenção de quebrar um protocolo aí de comprar novos aviões que iam vir dos Estados Unidos, justamente por essa questão aí da entrada. Que aí o único jeito de ter alguma sanção é pegando no bolso deles. É que não dá para fazer um novo choque do petróleo. Mas acho que seria o sonho dos líderes do Oriente, até dos mais aliados. Claro, ou seja, olha, só exigência, unilateralismo tamanho, né, que a certa altura acaba prejudicando. Mas será que o Obama consegue tirar as tropas do Iraque de vez e consegue tirar as tropas do Afeganistão de vez, sem passar a imagem de que ele não é patriótico e de que não abandonou a luta contra o terror? Mas dá para acreditar que ele vai tirar as tropas do Iraque? Então, é uma promessa de campanha. Ponto fundamental. Vai ser cobrado pelos eleitores de algum jeito. E o ouro negro? O ouro negro, como é que fica o petróleo? Porque se sabe Pode dizer que eles são beberrões de petróleo, eles consomem muito petróleo. Mas há um fenômeno muito interessante no Iraque, por exemplo. Cerca de 50 mil soldados foram retirados. Já foram retirados. Mas há uma outra estratégia camuflada, escamoteada nessa história toda, que é a presença das empresas particulares de segurança. Sim. Grupos como, por exemplo, a Blackwater, que é a mais famosa delas, que são grupos armados particulares que fazem a vez do exército. É quase uma milícia institucionalizada. Inclusive foi publicada uma grande obra agora sobre a Blackwater, onde os caras contam como é recrutado, você recruta militares aposentados em países latino-americanos. Terceirizaram o exército. Terceirizaram o exército. E aí quando você vê uma morte de um desses paramilitares, ela é anunciada não como a morte de um militar, mas como a morte de um civil, né? Morreu um civil. Morte civil, quer dizer, eu não tenho responsabilidade. O que você estava fazendo lá? Mais ou menos. É um civil, mais ou menos. Mas são civis assim que parecem um Rambo, fortes, armados. É um Stallone. Já lutaram em todo quanto é lugar. E o Afeganistão? Olha, eu particularmente imaginei que isso ia ser prontamente capitalizado aí como argumento para tirar as tropas, né? Porque ele se tornou um grande atoleiro geopolítico, né? Uma fonte de custos e de oposição interna. O custo da guerra do Iraque, a invasão do Iraque e do Afeganistão, durou, se você viu a comparação que ele faz, a duração é maior do que a guerra do Vietnã. É que a guerra do Vietnã é mais romântica. Ela marcou mais a história. Causa mais mobilização. Isso, auge da Guerra Fria. O Afeganistão é mais uma guerra, né? Mas essa colocação sua é muito importante, né? Eles vão fazer isso com a maior cautela possível, se é que vão fazer, mas para que realmente não pareça, eu concordo, uma fuga ou algo antipatriótico. Se vocês forem ver hoje, com o progresso da tecnologia, não há necessidade de você ter tanta tropa no seu... Não tem. Ou seja, a tecnologia substitui isso por intermédio de satélites e assim por diante. Aviões não tripulados que foram inclusive usados para fiscalizar, ver onde estava o Osama. Assim por diante. É um fator. Olha, é muito estranho, se você for analisar bem, ele é muito estranho essa morte, né? Inclusive não dá ainda para engolir, desculpa gente, embora você tenha falado que a Al-Qaeda aceitou a morte, oficializou a morte, que é a única coisa que me faz acreditar, desculpa Sérgio, é a única coisa que me faz acreditar, mais nada acredito, porque eu não, acreditar no governo americano, depois de toda essa parafernália de guerras, de investimentos, de dar armamento para o próprio inimigo, e colocar o inimigo no poder e depois tirar, destruir um país e depois reconstruir, aliás eles são ótimos para isso, né? Você pega a história do Japão, né? É um paradoxo, né? Primeiro eu jogo a bomba, depois eu formo, né? Então eu fico pensando, porra, veja bem, você enterra o corpo no mar,
Você enterra o corpo no mar para quê? Para ele não virar santo? Para ele não Para não ter como é que eu vou peregrinação, vou visitar virar um ícone. Do Osama? É do Osama. Não sei, é muito estranho a morte dele, é muito estranho. Você não seria interessante chamar os chefes de Estado? Eu acho que é difícil, na época acho que é difícil, porque ele mostrou as lideranças do Congresso, as fotos, né? Sim. Do homem assassinado. Inclusive aquela imagem da Hillary muito chocada. Será que ela viu ali? Para ficar tão assustado. O pior são os relatos do vice-presidente rezando o tempo inteiro. Na sala lá de controle. Ele estava rezando por quê? Sei lá, mas acho que para dar certo e para salvar o próprio governo do qual ele faz parte. Deputado que quis fazer um minuto de silêncio. Foi um vereador, não foi? Na Câmara de Anápolis. Você viu a cidade. Ele falou, vamos fazer um minuto de silêncio. Mas acho que o problema vai ser, lógico, a gente tem os republicanos agora numa situação difícil. Dizer que o Osama não é patriótico não cola mais. Sim. Dizer que o Osama tirou as tropas do Afeganistão e do Iraque cria um problema porque os eleitores de 2008 teoricamente aprovavam isso, porque ele foi eleito cometendo isso. E nos embates internos entre os democratas, a Hillary votou a favor da invasão do Iraque e ele jogou isso na cara dela a campanha inteira. Então eles não vão poder dizer, olha, você tirou as tropas e agora nada salva ele se ele não melhorar a economia. Nada salva. É o mesmo problema que a gente tem na França, é o mesmo problema que a gente tem na Espanha, e se os analistas mais catastróficos tiverem certo, a Europa quebra antes da eleição. E aí, tudo que talvez ele tenha conseguido para ter algum efeito nos próximos 2 anos, para melhorar a economia, vai por água abaixo. Perfeitamente. Isso é muito significativo, né? O diretor do FMI, sem noção por ter pego a camareira num momento absurdo, mas o problema todo era como ele estava costurando os acordos de salvação das economias europeias. Ele é uma peça essencial. Aliás, as economias europeias estão sempre sendo salvas, né? Sempre. Marshall, né? E vem George Marshall, aquela coisa toda. E nesse contexto de crise, a gente logo vê o xenofobismo também, né? Começar a florar. As pesquisas prévias lá da França colocam a filha do Jean-Marie Le Pen em primeiro lugar, né? Quem diria, um país com a tradição democrática e libertária dessa. As declarações que o Le Pen fez há tempos atrás são muito complicadas, né? Foi lamentável. Bom, são vários os temas, a gente volta em um outro OficinaCast para falar de outros assuntos internacionais ou nacionais. Acho que eu aposto numa situação complicada na Europa nos próximos meses, né? Temos protestos generalizados e governos novos que já estão enfraquecendo, como é o caso do governo inglês, né? Do governo do Reino Unido. E estamos à disposição para críticas, sugestões de pauta, temas e perguntas. Até o próximo OficinaCast e obrigado, professor Dario. Obrigado, tchau, pessoal.